Boa noite. Vamos iniciar o nosso estudo desta semana, aproveitando as energias desse ambiente, entrando em sintonia com essa energia que nos restabelece, nos prepara para mais uma semana de caminhada. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Na semana passada eu falei algumas vezes sobre a importância do aqui e agora, né? Do que a gente está vivendo, do que a gente está fazendo no momento presente. E encontrei esse vídeo aqui que eu já havia apresentado antes no Vida Consciente, mas ele reforça um pouco essa ideia. What is the most important thing in your life right now? You're alive right now, isn't it? Sadhguru, that's okay, Sadhguru, but I have a bundle of 1,000 rupees, Sadhguru, but I don't know where to go. That's fine, that is also important right now. But what is the most important thing right now? You're alive right now, isn't it so? Because you're alive, your family has become important, your money has become important, your country has become important, so many other things have become important, only because you're alive right now. And this is the most important thing, that you're alive right now is the most important thing in your life right now. So, suppose tomorrow morning you wake up. You know, every day nearly 250,000 people die on the planet, natural death. 250,000 people die, but you did not. Tomorrow morning you woke up, check, am I alive? If you're alive, will you give yourself one big smile? If you're alive, if you're not, I'll excuse you. Will you give yourself one big smile if you're alive? And if 250,000 people died, at least 2 to 3 million people lost somebody who's dear to them. So you check those 3-4 people who are very important in your life, all of them are alive today. One more big smile, then you check time, it's 11:30. You're still alive. Don't think this is a joke. What is ticking off here is not the clock. It's your life. It is not the clock ticking away. It is your life ticking away. And it is 12 o'clock, you're still alive. You must promise me this. Every time you check time, you must give yourself a smile if you are still alive. If you are dead, you're pardoned. But so many people are walking on the street as if they're practicing their posture for their grave. Don't worry, it'll come naturally, please. Death is super efficient, it doesn't need practice. When it happens, boom, 100%. Nobody ever died inefficiently. People live inefficiently, but nobody died inefficiently. So will you promise me this, every time you check the watch, you must give yourself a smile. Still on, still on. Então essa é a proposta desse nosso estudo, que a gente aproveite ao máximo o momento presente.
a vida, que a gente não deixe ela passar em vão. É tão complicado a gente programar uma existência aqui, os fatores que precisam estar pré-existindo, as pessoas com quem a gente tem resgates. Então, realmente é muito complicado a gente ganhar uma vida, né? E a gente escuta de muitos jovens, né? Eu nem pedi para nascer, né? Não sabe o trabalho que deu para poder estar numa oportunidade de resgate, né? Então, realmente não é brincadeira, é muito importante o que a gente está fazendo aqui numa existência. Esse nosso estudo visa trazer esse conhecimento do que a gente está fazendo aqui, do que vale a pena a gente se esforçar para fazer, entendendo as regras da vida, para a gente levá-la com mais suavidade e tirar um melhor proveito dela. E para a gente entender essas regras, a gente primeiro precisa entender as regras, as leis, né, que nos regem. Entendendo essas leis, eu vou precisar fazer uma reavaliação. O que eu fiz até agora que possa estar infringindo alguma dessas leis. E disso que eu fiz, eu vou precisar mudar. E aí é o ponto de divisão, né? Muita gente gosta muito da doutrina espírita ou desse assunto aqui, né? Mas quando chega nesse ponto, eles pulam fora. Não, isso aí é bom para entender, mas não quero me aprofundar, não. Porque realmente é aqui que começa o trabalho, na mudança. Porque a gente construiu, às vezes, hábitos ou vícios aqui durante dezenas de vidas, né? Então, isso tem muita força para continuar sendo do mesmo jeito. Então, o mesmo esforço que foi usado, a energia que foi usada para construir um vício, a gente tem que usar essa mesma quantidade de energia para desconstruir. Mas agora a gente sabe que vale a pena todo o esforço nosso para mudar isso. Então algumas mudanças vão ser fáceis. A gente só fazia porque não sabia que estava se prejudicando. A partir do momento que a gente sabe, a gente muda. Outras são mais difíceis. Para essas, a casa tem terapias de auxílio, né, que trabalham o psiquismo, onde a gente analisa as causas geradas lá em vidas passadas que estão dificultando a mudança, a nossa mudança nessa vida. E além dos conceitos que a gente vai abordar hoje no estudo, nós vamos começar agora um estudo de casos. Eu ouvi de várias pessoas que relataram que entendem com mais facilidade quando traz um caso prático. Então a gente vai analisar alguns casos e fazendo os comentários com relação a esses atendimentos. Então aqui a gente trabalha com captação ou apometria. Muita gente tem dúvida com isso. O que é captação? O que é apometria? A base das duas é a mesma, que são as leis da apometria. Mas convencionou-se chamar de apometria quando você usa essas leis para tratar influências externas, influências espirituais externas. E convencionou-se chamar de captação quando você usa essas mesmas leis para tratar influências psíquicas do nosso inconsciente, do nosso passado, ou do inconsciente de quem vive com a gente. Então não é um espírito que está ali obsedando ou perturbando, né? É o nosso inconsciente mesmo. Então, o trabalho, a maneira de trabalhar é a mesma. O que vai definir se é apometria ou captação é o que aparecer ali, o que sintonizar, né? Quando você abre a causa de uma dificuldade, ou pode aparecer essa causa no nosso inconsciente, aí a captação, ou aparece uma causa de alguém de fora que está cobrando algo do passado. Então é chamado de apometria. Então não se preocupem quando agendar lá, tá? O que vai definir se é um ou outro é quando abre o atendimento. E tem outras também, como sistêmica, constelação familiar. Tem um seriado, são 8 capítulos na Netflix, Uma Nova Mulher. Quem não assistiu, vale a pena. Ele aborda a constelação familiar. A constelação, como foi elaborada por um ex-padre católico, ela traz muito forte essa questão do catolicismo. Então ele aborda essas influências passadas como antepassados nossos. A gente na captação trata como vidas passadas nossas, né? Mas não importa a maneira, o nome que você dê, o importante é que é trabalhada essa memória
e que a partir dali muda a nossa influenciação psíquica e a gente tem mais facilidade de colocar em prática essas mudanças. Embora uma curiosidade, né? Em todas as causas dos antepassados lá nunca era a causa de um antepassado direto, né? Nunca do pai ou da mãe, sempre era uma avó, uma bisavó, né? Então a pessoa que estava com a dificuldade hoje é porque lá no passado, quando foi ela, lá no passado, que agora ela é bisavó dela mesma, né? Ela que fez a bagunça lá e agora está trazendo. Inclusive uma personagem pergunta isso para o terapeuta, né? Mas não é justo isso, porque eu tô tendo uma dificuldade de um antepassado meu. O terapeuta deu uma explicação lá, mas não faz muito sentido, né? Na questão dessa justiça, né? Se a alma é criada ali naquele ponto, né? Porque umas nascem numa família que não tem essa influência negativa e não passam por essa dificuldade, e outras nascem com todos esses sofrimentos, né? Então, por esse entendimento da captação, a gente entende que o meu antepassado sou eu mesmo. Porque a gente vem renascendo na mesma família até se equilibrar, ou se reequilibrar, ou reharmonizar com todos eles, né? Mas vale a pena. A abordagem do roteirista lá foi muito feliz em trazer de como o psiquismo influencia a nossa vida atual. Então essas leis quais são? A primeira e a principal é a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço para o outro, ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu jogo para o universo, não importa se é para uma pessoa, se é para a natureza, se é para o animal, se é para a sociedade, se é para a política, se é para o governo, não importa. Tudo que eu jogo para o universo vai devolver para mim. Então, se eu faço algo para uma pessoa, aquela pessoa vai ter o direito de fazer eu passar por algo semelhante. Se eu faço algo para o governo, por exemplo, se eu sou corrupto, eu vou ser atraído para viver as consequências dessa corrupção. Vamos dar um exemplo bem triste, digamos, né? Nos 3 últimos séculos, né? Bom, há mais tempo que isso, né? A África foi saqueada pela Europa, né? E a maioria dos africanos que passam fome lá agora, nessa terra devastada, explorada, são as pessoas que lá na Europa se aproveitaram dessas riquezas. Então, como eles estão lá pagando o que fizeram, a gente não precisa ajudar, não. É a nossa tarefa aprender a cooperar, a auxiliar. Mas a gente compreende por que estão lá. E ajuda da forma que a gente pode. Mas não tem mais aquele fator da sensação de injustiça, de que a gente está ao léu, de que há um caos, né? Então tem uma regra nisso tudo. Tudo que a gente está vivendo tem um porquê, uma explicação. Leis do psiquismo. Isso aqui está muito no início ainda. Há um século e pouco é que o Jung e Freud, que são os que mais influenciaram a psicologia atual, que começaram esse estudo, né, que levaram adiante, né, em profundidade. Então está muito no início ainda. Mas com o que a gente já sabe, alivia bastante a carga da nossa vida. A gente sabe como lidar com essa influência psíquica. Não entende em profundidade ainda, mas sabe o que fazer para lidar com o que está aí já, com as consequências, e também o que fazer para evitar novas dificuldades lá na frente. E a lei de sintonia vibratória. Tudo que eu vibro, eu vou atrair situações semelhantes. Se eu vivo rezando para pagar dívida, o universo vai me dar dívida, porque eu estou pedindo para pagar dívida. Então, se eu peço para pagar dívida, o que vai vir? Dívida para me pagar. Se eu vivo rezando para curar a doença, o que vai vir para mim? Doença. Então, a gente tem que tomar cuidado de como a gente vibra, né? Então, vibrar sempre o lado positivo, né? O copo meio cheio. Então, pedir para ter saúde financeira, pedir para ter saúde física, saúde mental, saúde emocional. Então, vibrar sempre o lado positivo, né? O universo não entende gramática, ele entende vibração.
E aqui tem uns exemplos do Evangelho, né? O Evangelho é um repositório de leis universais, né? Orar e vigiar, a lei de sintonia vibratória, perdoar 70 vezes 7, causa e efeito, pagar o mal com o bem também, amar os inimigos também, causa e efeito. O meu inimigo de agora é alguém que eu o tornei meu inimigo lá no passado, por isso que hoje ele pôde ser meu inimigo e conseguir me afetar e me atingir. Então a causa está em mim, eu é que preciso resolver isso. Daí a gente entende o que Jesus veio falar, né? Se alguém bater numa face, apresenta ali a outra, que a gente pode entender também uma outra forma de lidar com a situação e não deixar bater na outra cara, né? O não julgueis, porque a gente não tem conhecimento do passado das pessoas envolvidas numa situação. Ah, uma pessoa esquartejou outra. Você não pode julgar aquela que esquartejou. Você precisa analisar a história. Por que ela chegou nesse ponto hoje, né? Quem é essa que passou por esse sofrimento todo agora, né? Então, se você vai em regressão, você vê as causas. O Bezerra de Menezes deu um alerta importante. Ele falou para a gente rezar também pelos assassinos. Porque se você for analisar a história, não tem culpado nem inocente. Quem está envolvido, tanto quem praticou quanto quem foi a vítima, para nós agora, né? Tem uma participação lá no passado. Ah, então a gente não precisa julgar ninguém? Não, não precisa condenar. A justiça está aí para que a gente consiga viver em sociedade. Mas a gente não tem mais aquele fator de sensação de injustiça divina. O que está acontecendo tem um porquê. Amar ao próximo como a si mesmo, essa aqui é o suprassumo dessa orientação, né? Então, se eu entendo que, pela lei de causa e efeito, eu vou passar por tudo que eu estou fazendo para o meu próximo, então eu devo me esforçar para amá-lo como a mim mesmo. Porque eu estou fazendo bem para mim. O perdoar também, né? Quando eu perdoo alguém, não é aquele alguém que está sendo perdoado, eu estou me libertando da situação. A lei de causa e efeito não deixa ele se safar. E o meu perdão me liberta da situação, ele que vai resolver essa pendência com outras pessoas, não comigo. E é difícil a gente perdoar, né? Esse aqui é um desses exemplos, né, dessas leis universais. Em todas as grandes religiões a gente vai encontrar essa ideia, né, do amar ao próximo como a si mesmo. Vamos aqui no islamismo. Ninguém pode ser um crente até que ame seu irmão como a si mesmo. Ah, mas os exemplos que a gente tem aí, isso é a mão humana, né? O ser humano se apossou da religião e fez o que fez, né? E não só no islamismo, né? Olha o que a gente fez no catolicismo. As cruzadas, queimando lá as bruxas, sendo acusadas de heresia, né? Na Inquisição, Santa Inquisição ainda, né? Então muitas barbáries, fora as barbáries pontuais que foram cometidas, né? Por a igreja ter esse poder nas mãos. E nós mesmos estávamos lá e fizemos isso, né? Então a gente não pode julgar e condenar ninguém. Aqui a lei de sintonia vibratória, né? É uma pesquisa que traz para o nosso campo físico, né? Essa influência da vibração. Masaru Emoto, um pesquisador japonês, ele pegou a mesma água pura e colocou ela em contato com vibrações diferentes. E depois fotografou a cristalização da água ao se congelar, né? A água ao se congelar começa a formar cristais de gelo. Então, com um microscópio, lá com equipamento, ele conseguiu fotografar essa cristalização. Então, olha a diferença da gratidão para a raiva, para o ódio, né? E nós somos 70% água. Olha o que a gente está fazendo com o nosso corpo quando a gente inicia o dia agradecendo ou quando a gente tem um acesso de raiva, né? E isso aqui, repetidas vezes, pode gerar um câncer, uma doença autoimune, né, que a ciência não consegue resolver, porque nós mesmos estamos alimentando ela. E aqui a importância do evangelho no lar, né? Aqui um exemplo de uma água poluída energeticamente, não que fisicamente ou quimicamente ela estivesse poluída, né?
mas em contato com a energia deletéria e depois de uma prece. Olha como é que ela ficou. E isso aqui a gente pode trazer para a alimentação também. Se você preparar o teu alimento com gratidão, você até elimina os agrotóxicos que tem ali dentro. Essa energia penetra as ligações subatômicas e desliga uma lá, e aquilo deixa de ser prejudicial. Então, como Jesus falou, nós somos deuses. Falou que a gente podia fazer o que ele fez e muito mais. Muito mais ainda. O que é esse muito mais? E a gente está usando esse poder à revelia. E criando dificuldade, né? Porque não sabe o estrago que está fazendo na vida. E desses casos que a gente vai começar a abordar agora, todos eles têm a sua causa nessa ilustração aqui, ó, no nosso psiquismo, no nosso inconsciente. Da nossa memória consciente, a gente tem essa pequena parte aqui, ó, que são os aprendizados, conhecimentos, memórias e vivências atuais, que a gente convencionou chamar de consciente. Mas atrelado a isso, a nossa memória integral tem toda essa parte aqui que é inconsciente nossa. Não que ela é inconsciente em si mesma, ela vibra ativamente. Então, cada vida passada nossa, após o desencarne e o tempo na erraticidade, no preparo de uma nova existência, ela é empacotada, o que a espiritualidade chama de miniaturização. Então ela é empacotada, entra em estado de hibernação e fica alojada no nosso inconsciente. E durante uma nova existência, ela acorda por um evento deflagrador qualquer. Pode ser um filho que está chegando para receber a vida, pode ser um companheiro, uma companheira que você está encontrando, pode ser no trabalho, pode ser uma viagem, você viajou por um lugar que você já viveu no passado. Então, vários gatilhos podem acordar essas memórias de passado. Os principais e os mais ativos são os ligados aos nossos pais e às nossas mães. E nossos filhos também, né? A gente está devolvendo a vida para eles. Nos atendimentos que eu faço, 95% dos primeiros atendimentos têm ligação ou com o pai ou com a mãe. Então é muito forte isso. Então essas vidas passadas no nosso inconsciente, via de regra, nem sabem que morreram. Até porque não morreram, estão vivas, né? Só estão despidas do corpo físico. Mas estão lá ainda, contando dinheiro, vivendo do mesmo jeito. Mas num campo mental. Não tem mais o corpo físico, mas estão como se estivessem vivendo a mesma vida, numa moral antiga, num costume antigo, que não condiz com o que a gente está vivendo hoje. Por isso a gente tem esses preconceitos. A gente vê uma situação e vem aquilo, brota aquele preconceito. Porque é influenciado por essas vidas passadas, lá vividas na nobreza, né? Então a gente acha que todo mundo tem que abrir caminho para a gente, estender um tapete vermelho para a gente passar. Então isso aqui nos influencia. Dos casos que a gente vai ver, a causa está aqui, ó, no nosso psiquismo, no nosso inconsciente. A proporção aqui é muito maior, tá? O inconsciente em relação a isso é muito menor do que essa ilustração aqui. E dessas causas, cada uma dessas vidas passadas aqui, a gente chama de personalidades múltiplas. Não é a nossa personalidade atual. Nossa personalidade tímida ou arrogante, ou decidida, ou introvertida, né? Não é esse aspecto que a gente está chamando. Então, personalidade múltipla é uma persona nossa de passado que influencia a nossa vida hoje. Então, são pessoas que viveram em outras existências, têm identidade própria, aparência própria, hábitos próprios, idade e até polaridade sexual diferente da nossa atual. E elas despertam ativadas por algum estímulo desencadeador qualquer. Um vício, uma vibração, uma imagem, cheiro, olhar, tom de voz, som, provocação, ataque, descontentamento, humilhação, medo, trauma, viagem ou aproximação de uma pessoa que a gente conheceu lá no passado. Não são simples autômatos, não é apenas uma memória, como um filme que está gravado lá no celular ou no computador ou na nuvem, né?
é completo, só não tem o corpo físico completo, com memórias, com emoções, com sentimentos, com sensações, com dores, com tudo. Tem poder de decisão, autonomia de ação, conhecimentos diversos dos nossos e força mental bem ou mal desenvolvida. Vou dar um exemplo aqui. O casal tá belo e formoso lá, feliz da vida, querendo ter um filho, e aí de repente vem o herdeiro, né? A partir dali tudo começa a desandar. E chega ponto em que o casal se separa depois de algum tempo, 3, 4 anos do filho, o casal se separa. Aí você vai analisar no atendimento aqui, esse filho de agora é estava disputando a mãe, ou se era menina está disputando o pai, com a mãe ou com o pai de hoje lá no passado. E por não saber disso, continua ainda naquela disputa. E causa inconscientemente intrigas entre os dois, até que um dos dois não aguenta mais e abandona. Então a importância da gente entender isso aqui. Tá pensando em ter filho? Faz um atendimento, vê quem está ali na frente da fila. Vê se tem encrenca com ele, já resolve antes de nascer. Até dificuldades durante a gestação, como enjoos, né? Porque o que é o enjoo? É a diferença de energia, de vibração da mãe com o espírito que está chegando. Se você faz um atendimento antes, você já reharmoniza ele ali e não causa esse desconforto na mãe. Então a gente está muito no início desse entendimento aqui. E a nossa vida pode ser muito melhor, bem mais tranquila. Então eles influenciam em muito. Tem casos até que essas personas de passado aqui não concordam com a vida de hoje, elas atentam contra a própria vida do corpo atual. E a pessoa diz que está sendo obsedada, né? Não é ela mesma. Tem partes dela que não concordam com a situação atual e lutam contra. E umas têm um poder mental mais desenvolvido e acabam conseguindo. Um exemplo tinha na época que eu era jovem ainda, né, acho que lá em São Paulo, do Maníaco do Parque, não sei se vocês já ouviram falar. Então, feito o atendimento dele lá, não era ele que atacava. As mulheres estavam passando por ali, aí um espírito masculino, machista da própria mulher, ou uma persona, né, machista da própria mulher, incorporava nele, o maníaco era um médium apenas, né, incorporava no maníaco ali, e ele mesmo atacava o corpo porque ele queria acabar com aquela existência. Então parece coisa de filme, coisa de ficção, né? Mas eles influenciam em muito a nossa vida. Essa ilustração aqui ilustra a convivência nossa, o que a gente sente em relação ao outro, né? Então vamos dizer aqui que seja duas pessoas que estão fazendo um negócio. Esse aqui é um corretor de imóveis e esse aqui está procurando comprar alguma coisa. Esse corretor de imóveis lá no passado já foi caloteiro, já passou a perna nas pessoas, enganou muito as pessoas. Então ele traz essa vibração dentro dele, é parte do inconsciente. Ele já decidiu mudar, já decidiu ser honesto e está firme nessa proposta. Mas essa parte dele que passou os outros para trás lá no passado ainda está ali. Não tem como jogar isso fora. Faz parte nossa, da nossa experiência. Então, quando alguém vem tentar fechar um negócio com ele, esse aqui sente aquela parte lá do passado dele que não foi confiável. E não sente confiança. E dá para trás no negócio. Então, enquanto esse aqui não tratar essa parte dele do inconsciente ligada a isso, ele vai ter dificuldade profissional. Ou num relacionamento também, um casal, por exemplo. Aqui o marido lá no passado já traiu a esposa, mas agora veio com a proposta de ser fiel. E está firme nessa proposta, mas a mulher percebe aquele eu que a traiu lá no passado no inconsciente. Ela sente a vibração, não sabe o que é, mas sente essa desconfiança. E não tem confiança nele, mesmo ele sendo agora confiável. Então essa vibração de passado atrapalha
a outra pessoa aqui que não consegue confiar plenamente no outro. Então também dá de tratar, de tirar o infiel lá do passado e tratar essa parte do psiquismo para que não cause essas dificuldades. Essa figura aqui ilustra toda a nossa caminhada evolutiva, né? Desde sair dos simples ignorantes de Deus, né? Nós somos uma centelha divina, ou uma mônada divina, né? Então nós somos um pedacinho de Deus. Pensem, Deus a gente tem ideia do que é? Não, né? Pela definição do Livro dos Espíritos, a primeira questão é a inteligência suprema, causa primária de tudo. Mas isso é algo muito abstrato. Para saber em detalhes o que é Deus, a gente nem tem condições, né? Então nós somos um pedacinho desse Deus. Então imagine a complexidade que nós mesmos temos, né? Que nós somos complexos. Então saímos simples ignorantes de Deus e vamos fazer aí uma jornada de aprendizado, de experiências, né? A gente está aqui, ó, no ponto mais baixo não, porque a gente aportou aqui no mineral, né? E no mineral a gente veio evoluindo para o vegetal, para o animal, para o elemental, e agora a gente está no reino hominal. Então a gente sai simples e ignorante. A parábola do filho pródigo retrata isso aqui, essa caminhada evolutiva. Então o filho lá do dono lá das terras lá pediu a parte dele da herança porque ele queria conhecer o mundo. Porque lá ele não era feliz, porque ele não sabia onde estava, ele nasceu naquilo. Ele não entende o que tem, né? Como a gente, saímos de Deus simples e ignorantes, a gente não sabia o que tinha e nem onde estava. Então esse filho pegou essa herança e saiu pelo mundo. E foi aprendendo e gastando, e aprendendo e gastando, até chegar ao ponto mais longe, né? Onde ele conseguiu chegar, onde ele não recebia nem a comida dos porcos, né? Só o resto que sobrava, que os porcos não queriam comer, aí eles davam para ele aquela lavagem, né? Ali ele lembrou do pai e decidiu voltar. Então a gente está nessa caminhada de volta, querendo voltar para a casa do pai, onde a gente lembra que mesmo os empregados lá eram muito mais bem tratados do que ele, né? Então essa evolução aqui são milhares de milhões de anos, né? Então é muita coisa mesmo. O espírito, então, vai criando corpos de manifestação nos planos, porque o espírito é nada material. O plano físico é todo material. Então não dá de vir direto aqui, fazer uma ligação direta. A gente precisa passar por planos cada vez mais materializados até chegar nesse ponto aqui. Então o espírito irradia ondas de possibilidade aqui, impulsos do que a gente deve fazer, porque ele é uma centelha divina, então ele tem essa informação do que é bom fazer e passa para a gente. Só que isso aqui ele não passa direto, então ele passa plano a plano essa informação. E chega nesses 3 planos aqui, ó, esse impulso é invertido, porque aqui habitam as nossas experiências de passado, onde a gente foi muito egoísta, onde a gente foi passado para trás. Então, quando vem o impulso de perdão, a gente diz que é isso, o cara me prejudicou, por que eu vou perdoar ele? Por que eu vou deixar barato, né? Então, esse impulso chega invertido aqui. E a gente chegou num ponto que agora a gente está entendendo esse mecanismo e está entendendo que vale a pena perdoar. Então, o espírito gera essas ondas de possibilidades. Os corpos decodificam, como num telefone sem fio, aquela brincadeirinha, né? De um passando para o outro. E a mensagem geralmente não chega no final como chegou, como saiu do início, né? Só que essas personas aqui, de acordo com os seus registros, né, elas reagem e mudam o conteúdo dessa mensagem. Mas eu aqui interpreto esses impulsos conforme o meu grau de entendimento e conhecimento, inteligência, reatividade, e tomo as decisões. Isso é o nosso livre-arbítrio. Está tudo difícil, mas eu tenho o livre-arbítrio de dar vazão a isso ou não, de colocar em prática ou não. Vivencio as experiências e devolvo ao espírito. Então a experiência que foi tomada vai retornar para o espírito aqui, o resultado.
Se foi boa, se chega nesse ponto aqui, se esse retorno está de acordo com o impulso que veio de cima, essa experiência está sublimada, você não precisa mais passar por isso. Vamos dar um exemplo prático. No trânsito. Sempre que você não respeita o outro no trânsito, você vai ser cada vez mais atraído a estar em contato com o trânsito caótico, perto de pessoas que desrespeitam. A partir do momento que você aprende a respeitar no trânsito, você vai deixar de atrair para estar nesses momentos de congestionamento, ou, se é impossível isso, perto de pessoas que não respeitam. Você não vai estar mais lá. Então, quando você aprende algo, você não é mais atraído para viver aquele algo. Por isso a importância do perdão, da compreensão. Que nós somos os maiores beneficiados. A gente não vai mais precisar passar por aquilo. E aí dá para a gente entender também que tudo que a gente está passando é para o nosso aprendizado. Se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou atraindo pessoas difíceis, é porque isso está em mim. Eu preciso resolver em mim esse aspecto. Quando eu resolver em mim, eu não vou mais atrair aquela pessoa. Ela não vai mais estar perto de mim. Aqui é uma gravura, eu esqueci de tirar, mas vamos aproveitar isso aqui. Ó. A reencarnação, segundo o estudo de um paranaense, ela mantém a impressão digital de uma existência para outra, se ela foi recente. E aqui está o meu avô paterno, tem aqui a foto da carteira de trabalho, e aqui a identidade dele, e aqui o meu terceiro filho, que vinha descobrir quando ele estava encarnando que era o meu avô paterno. Aí fiz a comparação aqui das digitais dos dois. Até o óculos ele continuou usando, né? Novinho aqui. Aí já passamos do nosso tempo. Na próxima semana a gente continua então inicia, aliás, né, o estudo dos casos de atendimento. Eu me alonguei um pouquinho no tempo aqui. Alguma dúvida, pessoal? Quiserem comentar alguma coisa, dar alguma sugestão, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Nos próximos é aberto a questionamentos, tá? É um estudo mesmo, não é uma palestra. Então vamos encerrar com um passe coletivo. Nos colocando numa posição receptiva. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia clara, leve, impregnando todo o nosso ser, todo o nosso corpo, drenando tensões e preocupações, concentrações de energias densas que possam prejudicar o nosso funcionamento saudável, nos sentindo mais leves, ampliando essa leveza, envolvendo o nosso lar, local de trabalho, todas as pessoas que convivem conosco, que mesmo que elas não mudem, a nossa mudança atrai nelas outros aspectos, de acordo com o que a gente está vivendo. Nos preparando para mais uma semana de caminhada, entendendo que cada dia é um aprendizado, que a vida sempre vai trazer situações para a gente experienciar, então que a gente já esteja esperando e preparado para não reagir mais e responder a cada um desses aprendizados, usando a nossa inteligência, nosso conhecimento, envidando esforços para começar a colocar em prática essas mudanças, que no início é difícil, mas depois vai ficando cada vez mais leve, até que seja natural, a gente nem percebe mais. Uma boa noite a todos, que tenhamos todos uma semana abençoada. Que assim seja.